Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula. E o tema da nossa aula é sobre os povos indígenas que viveram no atual Estado do Paraná. Bora lá, embarque nessa aventura, vamos juntos? Eu vou mostrar para vocês os objetivos desta aula. Conhecer as principais características dos povos originários que viviam na região do atual Estado do Paraná. Olha, a gente sempre traz aí um slide para nós discutirmos e analisarmos imagens, achados, peças. Agora vocês serão os historiadores ativos desta aula. Dá uma ajuda para nós aí? Bora lá? Você lembra alguns dos primeiros povos que habitavam a região sul do Brasil? Ou melhor, vocês conseguem identificar que peças são essas? O que seriam essas peças? Então, são peças, pontas de lança, machados, pontas de flecha, dos povos de tradição umbu. São povos que viveram na região sul do Brasil, estariam na presença do Paraná, viveram na região atual do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, um pedaço ali do Uruguai, um pedaço de São Paulo e Minas Gerais. Temos datações de 13 a 12 mil. No Paraná, somente norte do Paraná, marca-se a presença deles aí quase de 8 mil anos antes de Cristo. Capital do Paraná, Curitiba, região metropolitana, São José dos Pinhais, temos datações de até 2 mil anos antes de Cristo da presença de povos de tradição umbu. E eles seriam os ancestrais dos povos indígenas que viveram depois no Brasil. Então esses povos de tradição umbu eram caçadores, coletores e pescadores e usavam essas ferramentas, pontas de lanças, machados, para suas caças, para suas atividades de sobrevivência. Vamos então agora falar um pouco sobre um outro povo, também muito antigo, que viveu entre 8 mil a 2 mil anos atrás, nos litorais, não somente do sul do Brasil, mas também de todo o litorâneo, da região litorânea do Brasil. Inclusive, temos a presença dos povos sambaquis, o nome desse povo, na região de Pontal do Paraná, e também encontrado um sambaqui em Guaratuba. Mas, professor Roberto, o que é esse sambaqui? Bom, é um monte de conchas, literalmente falando. Que história é essa, professor? Literalmente falando, é um morro feito com conchas, ostras, restos de peixes e até mesmo ossadas de animais que esses grupos indígenas se alimentavam e iam colocando próximo da região onde eles queriam que ficasse um pouco mais alto, uma espécie de uma elevação. Ali eles faziam suas ocas, suas malocas, suas casas, viviam por ali e iam se alimentando. Algum desses morros chega a ter até 30 metros de altura no Brasil. Outra coisa, não é um fenômeno brasileiro não, viu? Povos sambaquis tem na região de Califórnia, no Japão, no norte da Europa, existem vários morros sambaquis em várias regiões. Não me recordo se inclusive leva essa denominação, ou se povo sambaqui seria uma origem de uma palavra indígena, apenas brasileira. Mas esses morros, onde os grupos de coletores vão se alimentando de moluscos, conchas e tudo mais, e jogando ali, é uma casa. Algumas curiosidades. Então, esses morros, os portugueses chegaram em 1500, não sabiam muito bem do que se tratava, mas perceberam que era uma espécie de um cal, porque com o tempo vai passando por um processo de um fenômeno químico e essas ostras se tornam, vão se calcificando. E realmente ela era perfeita para se jogar num forno e se produzir cal. E quantas estradas, igrejas coloniais brasileiras foram feitas com esse material. Claro que desde a década de 50, 1950 do século XX, surgiram leis para proteger patrimônio histórico, que não se pode mais fazer escavação, mas é interessante que até na região ali de Santa Catarina, próximo de Laguna, ou até mesmo próximo de Pontal do Paraná, tem alguns vestígios, ruínas de fornos usados por esses extratores para fazerem para fazer a produção do cal, que era inclusive exportado para todo o Brasil, certo? Além dos povos de tradições umbu e o povo sambaqui, outros povos também habitaram a região do Brasil, inclusive do sul do Brasil, inclusive do Paraná. Você sabe quem são esses povos? Observe aqui a imagem dos povos indígenas em 1500, principalmente regiões tupis-guaranis nas regiões litorâneas. E olha que interessante, o tronco G, do macro G, a forma linguística de G dos povos indígenas do tronco G, pegava
uma boa parcela do território do que seria hoje o Paraná. Olha lá, Itararé Taquara. Então eles viveram entre 4 a 600 anos, 4.000 anos antes de Cristo a 600 anos, faziam parte, grupos eram ceramistas, também trabalhavam com pedras lascadas, viveram no Paraná, deixaram sua história com artes rupestres e construíam casas subterrâneas em aldeias. Aqui vocês veem as presenças que foram encontrados, vestígios, sítios arqueológicos das tradições de Itararé Taquara, certo? Então você encontra em toda a região do Paraná, olha que interessante. E aqui, vocês vão encontrar aqui um desenho, uma espécie de um infográfico, né? Uma forma de representar como que eram essas casas desses grupos indígenas. Então eles faziam ali a sua oca, uma espécie de uma proteção em cima, cavavam, tinha até uma escada, e ali ficava, né, a sua casa para ficar um pouco mais, né, principalmente na região mais fria, onde eles precisavam se proteger então do frio. A árvore de araucária, eles forneciam, por exemplo, parte importante da sua alimentação, o pinhão, e cremavam também os corpos. Vamos lá, primeira perguntinha. Explique quem eram os povos de tradição umbu, do que viviam na região atual do estado do Paraná. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos junto. Voltamos, bora lá? Vamos corrigir essa? Os povos tradições umbu foram os primeiros humanos da região sul do Brasil, inclusive no Paraná. Viviam da caça, pesca e coleta de frutos e raízes. Outro povo que também habitou e viveu na região do estado do Paraná é o povo caingangue. Os povos Proto-G estão relacionados a povos da língua G, dos quais descendem as atuais etnias caingangue e Laclono-Choclen.
No Paraná, atualmente, a população caigangue soma aproximadamente 10 mil pessoas. Uma curiosidade, mais de 18 sítios arqueológicos da tribo G, né, do tronco linguístico G, melhor dizendo, foram encontrados na região atual dos São José dos Pinhais, enfim, proximidades ali das consideradas montadoras de carros. Desde a década de 90, em 1996, um estudo fantástico feito pela arqueologia do Paraná, os nomes assim importantíssimos na história da arqueologia da Universidade Federal do Paraná, Igor Chimes e João Chimes, fizeram um trabalho fantástico de recuperação e salvamento de peças de cerâmicas, pontas de lanças, pontas de machado, desses grupos indígenas do tronco linguístico G, na região ali entre a BR-277, entre a capital do Paraná, Curitiba, e até o litoral de Paranaguá. Os povos de Tupis migrações. Então, outro grupo também que migrou para o estado do Paraná foram os povos, né, atual da floresta amazônica, os povos amazônicos. Por volta de 500 a.C., começaram a se expandir e esses povos tupis vieram também para o sul, né? Passaram pela foz do rio Amazonas e depois avançou para o litoral sentido norte-sul. Então, aqui vocês vão observar nessa imagem muito bacana, né, de 1984, acredita-se então que por volta de 500 a.C. eles saem da região da Amazônia e vão ocupando o litoral paranaense brasileiro. 800 depois de Cristo já estão no Nordeste. Por volta de 1000 depois de Cristo já estão chegando na região aqui do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Até por 500 depois de Cristo já estão também ocupando aqui a região do Paraná. Vamos lá, vamos para a segunda perguntinha então. Explique qual a origem comum dos povos tupis. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltamos, bora lá? Vamos corrigir essa? Os povos tupis tinham uma origem comum, a atual floresta amazônica. Por volta de 500 a.C., eles começaram a se expandir. Uma parte deles caminhou para o interior em direção ao sul, outra parte rumou até a foz do rio Amazonas. Depois avançou pelo litoral no sentido norte-sul. Olha lá, uma curiosidade bacana, esses povos originários da Amazônia, né? São alguns, inclusive, agricultores, viu? Isso é muito importante, não viviam somente da caça e da pesca. Foram encontrados sítios arqueológicos nas regiões próximas das margens dos rios Guaporé, Mamoré, entre Rondônia e Amazônia, que confirmam a presença de agricultura, de araçá, de plantas, tubérculos, por exemplo, como batatas, né, que não são da região. É muito interessante isso. Mandioca, e isso chama atenção dizendo que provavelmente os rios, por exemplo, o Rio Amazonas, seria um contato bem forte com outros povos que não eram do atual estado do Brasil, né? Por exemplo, os incas, povos descendentes ou ancestrais, né, dos incas, que faziam um contato comercial ou mesmo que tinham um contato cultural com os povos originários da Amazônia. Por isso que se explica como que foi encontrado a presença do ariá. Deixa eu fazer uma correção, não é araçá, é outra coisa, araçá, mas eu gosto da araçá também. É o ariá. O ariá seria uma espécie de um tubérculo, seria uma espécie de uma batata, da família da batata, né, onde é plantado, e chama muita atenção também uma espécie de TPI, que seria a chamada terra preta indígena. Sim, os indígenas sabiam fazer adubos, impressionante, apenas com material orgânico. Então chama muita atenção esses povos amazônicos, que seriam, né, da região atual da Amazônia, que depois seriam a origem comum que vão fazer toda a expansão para o norte, para o litoral brasileiro. Os povos tupis, que nós estamos comentando sobre eles também, habitaram depois o Paraná, da língua tupi-guarani, viviam principalmente na região oeste, central e na faixa litorânea do estado. Esses povos guaranis tupis, então, atualmente somam-se aproximadamente 34 mil pessoas no Brasil hoje. Estão distribuídos pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. Estão presentes também no Paraguai, Argentina, Bolívia e Uruguai. No Paraná são 4 mil pessoas da língua tupi, aproximadamente. O povo de língua tupi, habitantes da região noroeste, e essa me chama muita atenção, quem se interessar mais, tem algumas aulas também gravadas sobre o tema dos povos xetás. Povo originário ali da região oeste do Paraná, atual região de Umuarama, os xetás é um povo que podemos dizer que seria genuinamente do estado do Paraná, chegou a ter mais de 500 pessoas e desde a década de 50, do século XX, eles foram praticamente expulsos da região, né? E com um fim assim, uma história muito trágica quanto ao seu destino. Hoje, aproximadamente, né, mais de 100 descendentes e até 15, 10 anos atrás, apenas 8 sobreviventes da língua, né, guarani, da tribo Xetá, haviam ainda desse grupo originário. Os Xetás viviam da caça, da pesca e coleta, era um grupo seminômades, ali da região de Umuarama, que faziam então essa região. Quando começou na década de 50, em 1950, 1960, todo um processo de colonização das agências colonizadoras de São Paulo, desmataram, fecharam por lotes e fizeram as vendas, prometendo inclusive para as famílias que comprassem essas terras com uma boa agricultura de café, coisa que não chegou a vingar. Esses grupos xetás, esse povo indígena acabou sendo, né, migrado ou mesmo expulso da região. Também viviam na região de Ivaté, Douradina e outros municípios. Hoje, aproximadamente 200 pessoas apenas, e são descendentes, não são ainda os originários da década de 50. Vamos lá? A região atual do Paraná também foi habitada por outros povos do tronco linguístico tupi, como, por exemplo, esse aí que nós acabamos de estudar. Daqui a pouquinho nós voltamos e corrigimos juntos.
Voltamos, bora lá, vamos corrigir essa. Por exemplo, o povo Guarani e o povo Xetá, este último viviam na região do oeste do Paraná até final da década de 1950. Retomada na aula de hoje, vocês viram o estado do Paraná, viviam como povos indígenas, pertenciam ao tronco linguístico Proto-G e também tinham um Tupi-Guarani, que seus descendentes, por exemplo, os Xetás. Estão relacionados aos povos indígenas Caigangue, Xoclém, Guarani, como o Sr. Roberto comentou, os Xetás, que viviam no estado atual, né, do que seria hoje o estado do Paraná. Nossas referências, galerinha do sexto ano, só agradecimento a todos vocês, aquele abração do Sr. Roberto, foco nos estudos aí, força, fé no coração, até a próxima. Valeu!